O ex-presidente Jair Bolsonaro não informou nenhuma quantia de dinheiro em espécie nas declarações de bens quando candidato nas eleições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral que foram confirmados pela Folha. Hoje, depois de a Polícia Federal ter apreendido cerca de 14 mil dólares e 8 mil reais em espécie na casa dele, Bolsonaro disse que costuma guardar dinheiro em casa. Ele disse, abre aspas, sempre guardei dólar em casa, pô. Todo dólar pego lá, tem recibo do Banco do Brasil, fecha aspas. Em suas declarações de bens, procedimento obrigatório para todos os candidatos, Bolsonaro lista imóveis, veículos, depósitos bancários, dinheiro aplicado em caderneta de poupança e renda fixa. O portal do TSE disponibiliza os registros das candidaturas a partir das eleições municipais de 2004, portanto, e o Bolsonaro nunca registrou nesses termos aí do TSE quantias em dinheiro, mas foi achado um valor, né, 14 mil dólares na casa de Bolsonaro. E, aliás, na história da família Bolsonaro, dinheiro vivo é muito utilizado, né, professor? Pois é, Diego, já tem fatos pretéritos, né, até em relação à compra de imóveis, dinheiro transportado assim em espécie para fim de aquisição imobiliária. Parece que já tem uns precedentes nesse sentido. Tecnicamente falando, Diego, qualquer valor que você mantém, até de dinheiro nacional, hein, mantido em casa, tem que ser informado à Receita. Não precisa ser em dólar. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma quantia de 100 mil reais numa gaveta em casa, em espécie, em moeda nacional, tem que ser informado anualmente à Receita Federal do Brasil. Isso é verdade. Do ponto de vista técnico, tem que ser informado. Agora, naquele compromisso, Diego, estrito que nós temos com a revelação da verdade, tem que ser assim, há de dizer o seguinte, que uma quantia de 14 mil dólares, embora o dólar esteja altíssimo, então é uma quantia expressiva, muitas vezes pode ser entendida como uma quantia usada para viagem, para gastos correntes fora do Brasil, quando a pessoa leva para o exterior. O que não há dispensa de informar a Receita Federal, mas é algo frequente entre brasileiros, sobretudo brasileiros que viajam para fora do país e que precisarão de moeda americana em espécie ou então de moeda europeia em espécie para fazer compras, pagar o hotel, pagar o restaurante, pagar o transporte dentro de uma cidade. Isso é uma coisa compreensível, uma coisa absolutamente compreensível. Todavia, no caso concreto, não é, Diego? E aí que importa para as investigações. Se o presidente está proibido de sair do território nacional, se ele está com o passaporte indisponibilizado, exatamente por conta das investigações por crimes contra a democracia e organização criminosa, e por conta de ser réu numa ação penal de grande porte, que pode levá-lo até, a depender da decisão tomada pelo tribunal, a uma pena privativa de liberdade, aí que fica o questionamento. Para que ter moeda estrangeira se ele não poderia sair do país? Bom, ele ainda assim poderia tê-la? Claro que poderia. Tem toda a autoridade, tem toda a autonomia. Qualquer um de nós pode ter moeda estrangeira no Brasil, desde que os órgãos oficiais estejam devidamente notificados e a Receita Federal do Brasil sempre precisa saber disso. Perfeito. Professor Gustavo Sampaio, obrigado pela participação conosco, viu? Foi um prazer recebê-lo. Um abraço para o senhor. Boa tarde. Satisfação sempre minha, Diego, Letícia, Sakamoto e a todos e a todos que nos acompanham aqui no All News. Bom trabalho para vocês. Obrigado, Obrigado. professor. Bom fim de semana. Sakamoto, e agora essa quantia, né? Porque é pouco citada, na verdade, a possibilidade de Bolsonaro fugir, né? Que é uma das questões que estão, é claro, nesse bojo da investigação que ocorre, né? Sobre as tratativas com o Eduardo e tudo mais. Existe a possibilidade dos Estados Unidos. Vale lembrar que há pouco tempo Bolsonaro foi flagrado na Embaixada da Hungria também, né? Onde ele passou noite, inclusive. De qualquer maneira, ele tinha esse valor em casa, disse que é normal, que ele sempre tem e tudo mais. E de fato, né, a família Bolsonaro, como eu dizia... aí as imagens da Hungria, né, o Sakamoto. A família Bolsonaro costuma ter dinheiro vivo. Acho que são, bem, duas coisas, né? Primeiro que a família Bolsonaro, ela é bastante conhecida, né, por trabalhar com dinheiro vivo, comprar imóvel com dinheiro vivo. O próprio UOL, né, tem aquela série de reportagens aqui, publicada pelo UOL, tratando disso, né, a respeito da quantidade de imóveis que ao longo dos anos a família Bolsonaro comprou em espécie, em dinheiro vivo, né? E é claro que o patriarca da família nunca escondeu sua preferência por dinheiro vivo também, né. Então, a questão eu não acho essa questão a questão principal no final das contas, né.
eu concordo com o professor Gustavo. É claro que poxa, para já que você não vai poder sair do Brasil, para que esse dinheiro? Mas, considerando que o Bolsonaro, ele sempre guardou dinheiro em casa, pá, porque ele não confia no sistema bancário, não confia em um monte de coisa, então não é surpreendente, né? Até pela quantia não é surpreendente também, né? É claro que tem que verificar se ele declara ter essa quantia, né? Como é que fica nas declarações de imposto de renda dele, aí é uma relação dele com o fisco, né? Até porque, se for considerar esse valor, gente, vamos colocar assim, ele recebeu 17 milhões de reais em Pix, deu 2 milhões de reais para o filho passar uma temporada nos Estados Unidos, enquanto o filho articulava a conspiração contra os interesses nacionais, né? Todas as tarifas assim, que agora a gente está levando na lomba, porque Eduardo Bolsonaro foi bancado por Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, né? E aí tem 2 milhões de reais. Aí é um dinheiro que realmente ele usaria para se manter lá. Ou aquele dinheiro também, que se muito discutiu, de venda de ouro, de venda de joias doadas ao Estado brasileiro por outros governos, que foi vendido em Miami, que foi vendido nos Estados Unidos, Rolex, um monte de coisa, né? Rolex, aqueles relógios, né? Tudo com diamante, com ouro, né? Que também dava um dinheirão e que iria, né? Inclusive também para o próprio Jair Bolsonaro quando estava lá fora, né? Aí mas são outras questões que estão pendentes de resposta, né? Dito isso, Diego, é interessante que é o seguinte: no documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, foi aberto, né, o sigilo por Alexandre de Moraes, ele traz claramente, né, o pedido da Procuradoria-Geral da República citando o risco de fuga de Jair Bolsonaro. Está lá. Né? Ele não é tão tratado, o próprio Alexandre de Moraes não discute tanto isso no texto, né? Mas tá, né? Você pode encontrar, quem quiser ver na página, documento página 38, né? Tá lá, nesse contexto, a conclusão da instrução processual, a certeza de culpa manifestada pelo Ministério Público, materializada, babá, 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 ações para aqui, indicativos da concreta possibilidade de fuga do réu. Tá lá. Depois ele fala novamente para imposição, necessidade de imposição de novas medidas cautelares que possam assegurar a aplicação da lei penal e evitar a fuga do réu, né? A aplicação da lei penal eventualmente, uma vez condenado, né, o Bolsonaro vai ter que cumprir pena, né, e não fugir. Então isso está lá, a Procuradoria-Geral, porque o Alexandre de Moraes, ele atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República, do Paulo Gonet, né? Então, e está lá essa perspectiva de fuga. E essa perspectiva de fuga foi citada depois pelos outros ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao chancelarem a decisão do Alexandre de Moraes, porque o bolsonarismo já veio a público falar: não, é uma decisão monocrática, pelo amor de Deus. Logo na sequência, né, seguindo, então, inclusive, um rito que tinha sido instituído lá atrás pela ministra Rosa Weber, já foi para a primeira turma já decidiu, chancelou na maioria a decisão do Alexandre de Moraes. O Flávio Dino, depois eu estava lendo a adesão do Flávio Dino, né, o voto, e estava lá, estava falando de fuga também. Então, em resumo, há uma perspectiva de fuga. Eu até escrevi hoje mais cedo num texto, né, falando que Donald Trump é que colocou a tornozeleira no Bolsonaro ao mostrar que a fuga estava logo ali. Né? Você teve um influenciador, Paulo Figueiredo, do que é muito próximo da família Bolsonaro, falando que em uma reunião tinha se falado com o governo americano, tinha se falado de asilo. E você tem outras postagens, outros elementos também que acabam subsidiando isso. Aí o pessoal fala: poxa, mas estão se falando de postagens na internet, estão falando de troca de mensagens. Até porque, no final das contas, não estamos falando do quê? O presidente Jair Bolsonaro não assinou uma constituição dizendo que pretendia fugir. Então, elementos que foram reunidos tanto pela Justiça quanto para a Procuradoria-Geral da República. Diego. Pois é, está entrando aqui conosco para participar dentro de instantes o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, daqui a pouco conosco ao vivo para analisar essa operação de hoje. Ô, Letícia, de qualquer maneira, né, a gente está vendo quantias sendo localizadas, tudo isso entra num contexto. E você até escreveu, né, porque a operação de hoje, que coloca medidas restritivas ao Bolsonaro,
ela poderia ser pior se fosse uma prisão preventiva, né? Ela acontece justamente para substituir a prisão. O objetivo das cautelares é colocar um stop, fazer a família Bolsonaro parar de agir contra o Brasil. Então, no documento, a Polícia Federal, a PGR, eles vão descrevendo uma série de eventos, uma série de acontecimentos que não é apenas, o Jair está tentando pegar um carro, pegar um avião, não é sobre isso, para sair do Brasil e não ir para cadeias caso ele seja condenado. O objetivo ali é falar, olha, o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo uma série de ataques em tom intimidatório, eles estão fazendo uma articulação incitando o governo dos Estados Unidos, a população brasileira, os seguidores deles, a contestar o Supremo, a não deixar o Supremo finalizar o processo que tá rolando por tentativa de golpe. Então, para segurar essa onda, fazer com que eles parem de promover essa articulação dos investigadores com o aval do ministro Alexandre de Moraes, e que foi chancelado pela turma no Supremo, tratam justamente disso. A gente precisa determinar uma série de restrições que o Jair Bolsonaro vai ter que cumprir, porque ele precisa parar com essa atuação de tentar promover um ataque à soberania nacional, incitar o crime, incitar o ódio contra o STF e contra os investigadores desses inquéritos. Por aí, Diego.